Meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos juntos. É Páscoa. A igreja vive o tempo da Páscoa, no seu segundo domingo, hoje 24 de abril. Estamos com o evangelista João no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 que não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ressuscitado vai ao encontro dos seus. Sua presença causa alegria à comunidade que está reunida. É o primeiro dia da semana, à tarde, domingo, que nos remete já a ressurreição. É o domingo da ressurreição. A comunidade está reunida para a oração, para a partilha dos bens, é a celebração da Eucaristia. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, para este domingo segundo da Páscoa, nós nos deparamos com um retrato da comunidade, o terceiro retrato da comunidade. No livro dos Atos dos Apóstolos, são 3 retratos, 3 modelos de comunidade muito próximos que aparecem. E qual é o modelo, qual é o retrato desta comunidade? É uma comunidade modelo. Por quê? Porque solidária, marcada pelo acolhimento de todos, espaço aberto para os que antes eram excluídos, eram malditos, ficavam à parte, pobres
doentes e atormentados por maus espíritos. Primeiro, no Evangelho, Jesus se apresenta. Ele está ressuscitado. Ele é o crucificado, o vencedor da morte. O sinal, não é, das mãos e dos pés, sinal dos escravos. Ele agora não está mais preso à cruz. Ele agora está na condição gloriosa de quem é vitorioso. Segundo, ele vive para sempre. Não tem barreiras que possam detê-lo. Portas fechadas não são obstáculos para a presença do ressuscitado. Terceiro, ele concede aos discípulos o dom do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, que eles, os discípulos e discípulas, vão prolongar sua presença e ação no mundo. Quarto, o ressuscitado comunica a paz, a alegria e o perdão, plenitude dos bens messiânicos. O mundo está carente dos bens messiânicos. O mundo está carente da paz. O mundo teima em fazer a guerra. A guerra só tem uma finalidade: matar e destruir. Na guerra não tem vitoriosos. Quinto, ele envia para a missão, que consistirá na reconciliação que será exercida por eles, na igreja, pela igreja, ao longo dos séculos. É o testemunho dos discípulos que fará então triunfar o projeto de Deus sobre o egoísmo, a mentira e todas as forças que aniquilam, destroem a vida. E assim todos possam ter vida e dignidade. Ele, com as suas forças, triunfará nos seus discípulos. Sexto, o testemunho da igreja, comunidade reunida, e não cada um para si, Deus para todos, não, comunidade reunida. Olha a importância de participar e viver vida de comunidade, é fundamental. Muitos não acreditaram e não acreditam que ele ressuscitou, querem provas materiais. Aliás, muitos cristãos ainda hoje querem provas materiais. Tomé é um desses que representa aqueles que não acreditam. Ele não aceita o testemunho da comunidade, ele não aceita o testemunho dos irmãos, dos amigos. Vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Muitos, como eu disse, são lentos para crer e querem ainda hoje fatos extraordinários. Agora, a prática da fé, da presença na comunidade, de vida solidária, de partilha, de oração e de distribuição dos bens é que leva Tomé a amadurecer e a fazer a maior profissão de fé de todo o Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Dizer que Jesus é Senhor e Deus é dizer tudo, é prostrar-se diante dele e reconhecê-lo como tal. Pois é, bem-aventurados os que não precisam de provas materiais para a ressurreição e que sustentam sua fé na vida em comunidade, pois aí o ressuscitado se faz presente. É aí que ele se dá a conhecer. O que devemos fazer? Perseverar no testemunho de Jesus. Não ter medo dos que perseguem os que são fiéis a ele e vivem em comunidade, no reconhecimento dele como o Senhor. É nele que tudo se compreende e onde se encontra a força para caminhar. Vivamos com alegria o tempo da Páscoa. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
permaneça para sempre. Amém.